graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. Amém? Eu queria ler um texto da Palavra do Senhor, que está no Salmo 34, de 1 a 3, que diz o seguinte: Louvarei ao Senhor em todo o tempo, e o seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor. Os mansos o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo, e juntos exaltemos o seu nome. Então, é um convite para você, nesta hora, exaltar e glorificar o nome do Senhor através dos nossos louvores. Amém? Grandes são as tuas obras, Senhor, Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Grandes são as tuas obras, Senhor, Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Todas as nações virão e exorarão diante de ti, pois os seus atos de justiça se fizeram manifesto. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os seus atos de justiça se fizeram manifesto. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Toda glória ao teu nome, Senhor. Aleluia, Jesus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por toda nossa vida. Confiamos
em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. É o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Olá, irmãos e irmãs, graça e paz. Estamos aqui hoje para prestar homenagem aos nossos pastores, né? Pois o segundo domingo dos meses de junho é celebrado anualmente o Dia dos Pastores Evangélicos. Tá? Uma forma de prestar homenagem aos líderes religiosos das igrejas cristãs protestantes, né? Que nos ajudam a guiar seus fiéis, né, através dos ensinos bíblicos, de acordo com os princípios de Deus. Ok? E vamos lembrar aqui de algumas passagens bíblicas, né, que nos ajudam a fazer essa homenagem. Por exemplo, lá em Hebreus 13, 7, diz assim: Lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Ok? Então fala, né, para a gente sempre lembrar dos nossos pastores, na verdade para a gente sempre conviver com os nossos pastores, né? Ajudá-los na igreja, no que for preciso, né? No ministério. Uma igreja tem vários ministérios, né? Então que a gente possa participar de um desses ministérios e ajudar a conquistar cada vez mais fiéis para Cristo. Amém? E que também é interessante citar alguns atributos que os pastores devem ter, né? Lá em 1 Timóteo 3, de 2 até 7, né? Que atributos precisa ter um pastor, um bispo, como diz lá, né? É preciso ser uma pessoa irrepreensível, no caso do homem, marido de uma só mulher, né? Sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, né? Não dado ao vinho, não cobiçoso, não avarento, que governe bem a sua casa, né? E que também dê um bom testemunho, tanto para os de dentro da igreja como para os de fora, né? Por isso, e graças a Deus, né? Graças a Deus, nossos pastores são assim. Mantêm esses atributos, todos têm esses atributos, né?
E nós damos glórias a Deus por isso, que temos bons exemplos a seguir, né? E que também que estejamos cada vez mais ombro a ombro com eles, né? Ajudando-os a todo esse empenho, né? A todo esse trabalho, esse ministério, né? E que, assim como Paulo nos pede para imitarmos a Cristo, né? O primeiro exemplo que a gente tem nas nossas vidas, né, são os nossos pastores, né? Os quais estamos sempre nos exemplificando, sempre olhando, né, como eles fazem, ou como deveria fazer, ou como eles nos ensinam a fazer algumas coisas, enfim, né? Glórias a Deus por nossos pastores, que possamos ter bons exemplos, né, e cada vez mais participarmos desse ministério, né, para cada vez mais resgatarmos almas para Deus, ok? E que também, lá em 1 Tessalonicenses 5,12, né, fala que os nossos... perdi. Tessalonicenses. Lá em 1 Tessalonicenses 5,12, diz o seguinte, né? E rogamo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós, no Senhor, e vos admoestam. Então, os nossos pastores presidem sobre as nossas vidas. Assim como um presidente preside sobre uma nação, né? O que é um presidente? É uma pessoa que dirige os trabalhos daquela congregação, daquela nação, né? E daquele povo. Amém? Então é isso, né? Que a gente sempre esteja reconhecendo, né, todo o trabalho dos nossos pastores, né, da nossa pastora também, e que possamos cada vez mais glorificar a Deus pela vida deles e tudo que nos tem proporcionado para as nossas vidas, né, nos guiado e nos direcionado. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Eu gostaria só de comentar alguma coisa. Que o propósito de Deus para a vida dos nossos pastores estão sendo cumprido. A missão deles está sendo cumprida. Mas eu queria neste momento também honrar as suas famílias, honrar principalmente as suas esposas, que como dito na Bíblia, são elas que estão submissas a seu marido, que estão abaixo da missão do seu marido, estão ombro a ombro lutando com eles, orando, enfim. Se coloque um pouquinho no lugar dessas famílias. Quando essa esposa está dormindo, ou mesmo o esposo, no caso da pastora Elcide, de repente ela no meio da madrugada se levanta e se coloca de joelhos em oração, intercedendo por vidas, clamando, chorando. Ou mesmo quando o Senhor os acorda para dar-lhes uma palavra. Ou mesmo quando Satanás traz perturbações durante a madrugada, ou mesmo quando toca o telefone, que é um chamado urgente de um irmão, um socorro. Vocês se coloquem e vocês amem, porque eles amam como Jesus amou neste mundo. Elas estão submissas, seus filhos também, eles são exemplos maravilhosos para nós enquanto família, como eles estão ali na retidão de caráter, esses filhos seguindo, caminhando, junto com Jesus e colocando, já temos visto outros frutos, nós já temos visto os netos do pastor Celso, já no mesmo caminho de Jesus. Assim sendo, então, que sigamos com esses exemplos para nossas vidas, né? E que vamos fazer um agradecimento. Obrigado, meu Deus, por tudo que o Senhor nos tem proporcionado através dos nossos pastores. Continua guardando-os, protegendo-os, livrando-os de todo mal, capacitando, né? E cada vez mais ministrando seus trabalhos, suas vidas, e que eles também, né, cresçam cada vez mais na carreira e possam nos dirigir, nos orientar, cada vez mais prosseguindo para o alvo que é Cristo Jesus. O Senhor também os guarde, os revista com a sua armadura, conforme lá em Efésios 6, de 11 a 18, totalmente sua casa, suas famílias, suas tarefas, seus lares, seus trabalhos, né? Tudo o que são e tudo o que têm. E nós colocamos nas suas mãos, Jesus, né? Que o Senhor continue cada vez mais capacitando-os,
e consagrando-os, né, para o teu serviço, para o teu reino, para a tua vontade, no teu amor e na tua justiça. Glórias a teu nome, Jesus. Muito obrigado. Deus os abençoe e que estejam passando um dia com bastante homenageados e abraçados por cada um de nós, mesmo de forma virtual. Em nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos. Amém. Graça e paz, meus irmãos. É um grande privilégio, é um grande prazer, uma grande honra estar aqui novamente podendo compartilhar da palavra de Deus, compartilhar com vocês aquilo que Ele tocou tão profundamente no meu coração esta semana e que Ele me pediu para trazer para vocês. O tema dessa mensagem é muito além do que eu posso ver. E hoje eu quero falar sobre sofrimento. Sofrimento especificamente, né? Não estou aqui para falar o porquê a gente sofre. Poxa, são tantas coisas que a gente pode listar com causas de sofrimento, perdas, privação da presença de quem a gente gosta, privações financeiras, enfermidade, injustiça, ver e sofrer injustiça. São tantas coisas que se eu for linkar aqui, eu vou ficar a noite inteira falando, né? E sofrimento a gente pode tentar achar razão, a gente pode falar o sofrimento é o Senhor forjando o meu caráter. Sim, o Senhor usa do sofrimento para nos colocar no caminho, para acertar as arestas, as coisas que precisam ser acertadas na nossa vida, sim. O sofrimento, então, ele pode ser causado por Deus? Não, ele pode ser permitido por Deus, ele pode ser o nosso inimigo nos provocando, pode, ele pode ser resultado de decisões erradas que a gente toma, sim. Mas independente de qual a causa, independente de quanto tempo dure, se dura por um período curto, se dura a vida inteira, isso não importa. O que importa é que o sofrimento, ele vem para todos. O próprio Senhor nos disse isso na sua palavra. Em João 16, capítulo 16, no versículo 33, o Senhor diz assim: essas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, nesse versículo a gente vê o sofrimento, ele vem para todos. Vem para quem é crente, vem para quem não é crente. Mas o Senhor pede para que a gente tenha paz, para que a gente confie nele. E o objetivo dessa mensagem é exatamente isso. Não é trazer alguma coisa, uma receita de como a gente faz para não sofrer. A gente já viu que o sofrimento vem, isso é uma verdade. Todos vão passar por sofrimento, não tem como escapar. Então não é trazer para você também, você está sofrendo por causa disso, por causa daquilo. Não é por isso. É trazer agora aquilo que Deus colocou no meu coração. São verdades que estão tão claras na Bíblia e que é necessário que a gente tenha essas verdades, não só lá na Bíblia, mas nós temos ela, que a gente tenhamos elas no nosso coração, para que a gente possa passar por esses momentos de tormenta da melhor forma possível. Ou seja, hoje eu quero trazer aqui algumas verdades bíblicas, que são muitas também, não tem como elencar tudo aqui nesse tempo, mas algumas delas eu quero chamar a atenção por 3 pontos. E por que é necessário que a gente tenha isso enfatizado, evidenciado? Por que é necessário chamar a atenção sobre isso? Primeiro, quando a gente passa por sofrimento, quando a gente passa por momentos muito difíceis, momentos que a gente pensa que não tem fim, a nossa fé é provada, com certeza. E a nossa fé, ela pode ser enfraquecida e a gente corre sério risco de desviar. Quantas pessoas não chegam para nós no gabinete, no telefone pedindo socorro,
falando assim, não tem mais jeito para mim. A pessoa perde a fé, perde a força que ela precisa para poder enfrentar os momentos difíceis. E por que a gente corre esse risco de desviar do caminho? Porque nós somos limitados e nós usamos a nossa lógica. Todas as vezes que a gente passa por momentos complicados, momentos em que parece que a gente não vê a solução, a primeira coisa que a gente tende a fazer é questionar. A gente questiona assim, mas Deus não é bom? Se Deus é bom, por que Ele permite tanto sofrimento no mundo? E a gente questiona também o poder de Deus. A gente fala, poxa, se Deus é tão poderoso, Ele não pode acabar com isso, Ele não pode fazer de forma diferente. A gente pensa, quando você vê alguém doente, alguém que você gosta, ou quando você está passando por uma enfermidade, a gente lembra de que o Senhor levou sobre si, lá naquela cruz, Ele levou sobre si os nossos pecados, mas levou também as nossas dores. Então a gente pensa, se isso é verdade, por que eu estou sofrendo? Por que há enfermidade no mundo? Por que tem doença? E a gente lembra também de outras coisas que estão na Bíblia, mas a gente lembra questionando. Quando a gente está passando por privação financeira, a gente pensa assim, poxa, Deus não é o dono do ouro, Deus não é o dono da prata. Se Ele é o dono do ouro, se Ele é o dono da prata, por quê? Por que eu estou passando por privação financeira? Por que eu estou passando por essa dificuldade? Ou seja, a gente vai usando o pensamento, a gente vai recorrendo do nosso raciocínio, e isso nos leva a nos sentir desamparado, abandonado, faz com que a gente se sinta injustiçado, e a gente passa, usando desse recurso, a gente passa a duvidar da bondade e do poder de Deus. E você fala, poxa, mas isso é para quem não tem intimidade com Deus, isso é para quem não está andando com Deus. Não. Até aqueles que tiveram grande intimidade com o Senhor também passaram por esses problemas, também passaram por essas questões, também sentiram as mesmas coisas, também fizeram os mesmos questionamentos, Então, talvez não tão explícito como eu falei, mas tiveram esse questionamento no coração. A gente vê na Bíblia, a gente vê Abacuque, mas eu quero trazer aqui, eu estava lendo o Salmo 73, quando Asaf se sentiu assim que Deus não estava ciente das coisas que estavam acontecendo. E por algum momento ele também achou assim, poxa, será que valeu a pena todo o meu empenho em perseverar no caminho, nos propósitos do Senhor? Ele diz no Salmo 73, eu vou ler agora para vocês o versículo 13 ao 14, e na sequência eu vou ler uma parte do versículo 11. Diz assim, no 13 ao 14, com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência, pois de contínuo sou afligido e cada manhã castigado. Ele também perguntou para o Senhor, lá no final do versículo 11, ele disse assim, acaso há conhecimento no Altíssimo? Ou seja, o salmista era uma pessoa que tinha uma intimidade muito grande com o Senhor. No entanto, essas coisas também aconteceram, também perturbaram a alma dele. E ele também agiu dessa forma que muitas vezes nós agimos. E eu te pergunto, por que isso acontece? Então, eu quero começar aqui colocando o primeiro ponto para eu e para você refletir. A primeira coisa que nós precisamos de fazer é sair desse terreno da lógica. Por que nós temos que sair desse terreno da lógica, desse terreno do raciocínio? Porque o nosso raciocínio humano,
ele não consegue conciliar sofrimento, tragédias, momentos difíceis que nós passamos, que o mundo passa, com a bondade e o poder de Deus. A nossa razão também, o segundo ponto, porque que nós precisamos sair desse terreno da razão, porque a nossa razão ela não move a mão de Deus. Na palavra do Senhor está escrito que o que move o coração do Senhor, o que agrada ao Senhor é a fé. Em Hebreus 11 diz que sem fé é impossível. Não fala que sem fé é difícil, mas fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, quando a gente se apoia na razão, quando a gente está passando pela tormenta, isso é um grande perigo. Por que é um grande perigo? Porque isso pode levar com que a gente tenha sentimentos que colocam em xeque a bondade e o poder de Deus. Então, você fala, então quer dizer que eu não posso chegar para Deus e expor os meus sentimentos, de falar para Ele como eu estou me sentindo e fazer como Asaf fez, como Abacuque fez também, de colocar, ô Senhor, o Senhor não está vendo essas coisas? Ou será que o Senhor não está vendo que eu estou sendo injustiçado? Será que o Senhor não está vendo que é a injustiça que está fazendo com o povo? Ou como é que o Senhor age dessa forma? Né? Abacuque falou, como é que o Senhor age dessa forma? Se eu coloco um povo que é pior do que o teu povo para poder trazer, trazer opressão? Como assim, Senhor? Então, quando a gente está nesse terreno, usando da lógica, é perigoso. Mas você não tem direito de levar isso para Deus? É claro que você tem o direito de levar isso para Deus. O Senhor quer que você chegue para Ele do jeito que você está. O problema aqui não é questionar, não é levar, não é expor seus sentimentos para Deus, não é expor as suas razões, aquilo que você está achando que está acontecendo. A questão não é essa. A questão é quando a gente deixa que a razão domine o nosso sentimento. Quando a razão passa a ficar acima da nossa fé. E por que isso é perigoso? Por que você não pode estar fixado na razão? Em primeiro lugar, porque aquilo que você enxerga, aquilo que a gente é capaz de ver, aquilo que a gente é capaz de entender, está muito aquém daquilo que Deus é. Nós não conseguimos ver como Deus vê. O Senhor, ele tem atributos, o atributo da onisciência de Deus, da onipresença, da onipotência, são atributos que nós não conseguimos alcançar. Nós não conseguimos lembrar. Quem consegue lembrar o que você almoçou 2 semanas atrás? A gente não tem essa capacidade. Você não sabe o que vai te acontecer amanhã. Você pode fazer uma estimativa, você pode tentar fazer algum plano, mas você não tem certeza que esse plano vai se cumprir. Só Deus tem a onisciência. Só Deus pode conhecer o passado, o presente, o futuro, para além da eternidade. O Senhor conhece todas as coisas. Nós não temos essa capacidade. Então, você não pode usar do teu raciocínio para poder entender o pensamento de Deus. Isso é humanamente impossível. E isso vai te levar para um terreno muito perigoso. É muito perigoso tentar abarcar, tentar compreender, apreender as coisas de Deus com a nossa limitação. Então, o primeiro passo, pare de usar a razão para entender as coisas que estão te acontecendo. Ah, então eu não posso usar da razão? Claro que pode, mas para outra situação. Deus te deu inteligência, Deus te deu raciocínio para você usar com sabedoria, não para você questionar os planos e os propósitos de Deus na tua vida. Ok, amor? Segundo ponto que eu quero trazer aqui hoje, quero que fique bem claro no nosso coração. O segundo ponto é,
não veja o que você está passando como um fato isolado. O que é isso? Tente colocar o momento difícil na sua vida como parte de um propósito maior. E creia que Deus está no controle. Isso é fácil? Não, claro que não é fácil. Um pai de família, por exemplo, quando perde o emprego, ou quando perde a capacidade, a condição de levar o sustento para a tua família, ele vai pensar realmente, de fato, que Deus está no controle? Pode pensar, mas é difícil disso acontecer. Quando uma mãe vê um filho enfermo, com uma doença terminal, é fácil para uma mãe sentir que Deus está no controle? Não é impossível, mas não é fácil. Não é fácil para nós sentir e viver em paz diante de uma tormenta, diante das dificuldades, diante dos infortúnios nossos. Então eu quero trazer agora o exemplo de José. Eu disse que o segundo ponto é a gente não ver a situação que a gente está passando como um fato isolado. Lembra de José? O pastor recordou José na pregação passada, o pastor Wagner chegou a falar dele. Foi necessário para José ser vendido pelos irmãos, ser traído, ter sido passado por que ele passou na casa de Potifar, ter sido preso. Tudo isso foi necessário acontecer por ele. Se ele não fosse vendido, ele não teria ido para o Egito. E se você olhar aquela situação que ele passou ali, aquele momento, você vai falar, que é isso? Que injustiça! Mas onde está o amor de Deus? Onde está o poder de Deus? Para quê? Para que passar por essa situação? Para que precisar ser vendido? Gente, ser vendido pelo próprio irmão, por causa de ciúmes, por causa de inveja. Isso não parece aos nossos olhos algo inconcebível, algo injustificável? Mas se você olhar esse pedaço da história de José dentro de um contexto maior, dentro de um propósito maior que Deus tinha para a vida de José, você vai ver que todas aquelas coisas para as quais ele passou, tudo isso precisava de se passar para que se cumprisse, para que ele não ficasse apenas num menino sonhador e se encerrasse nisso. Não, Deus tinha um propósito com tudo aquilo. Deus tinha um propósito de salvar da fome, da morte, das sementes do povo de Israel morrer ali de fome. Precisou disso para quê? Para que José fosse aquele que fosse suprir a tua família, que fosse tirar, que fosse ser o protagonista daquela história, de que aqueles irmãos não morressem de fome. Havia um propósito maior de Deus de preservar a semente do povo de Israel. E assim é com a gente. Quando você estiver passando por um momento difícil, pensa assim, olha, isso faz parte de um grande quebra-cabeça que eu ainda não tenho condições de enxergar todo o cenário, mas Deus tem. A palavra do Senhor fala, lá em Isaías 55:8, fala assim, Deus diz, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos são os meus caminhos. Vou ler de novo o versículo, porque eu coloquei palavras minhas e não do que está no verso. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Então, gente, entender que o Senhor te escolheu antes da fundação do mundo. Entender que Ele se ofereceu antes da fundação. E entender que há um motivo pelo qual você existe. Saber que você não foi criada à toa, que a sua existência não é uma existência por acaso, mas que Deus tinha um propósito contigo, que Deus tem um propósito comigo. Quando Ele te criou, quando Ele te elegeu, quando Ele te escolheu para fazer parte da família dele. Isso faz toda a diferença.
ter isso bem gritando dentro de nós. Faz toda a diferença. Isso faz com que você passe pelo sofrimento e lá na frente você saia como vencedor, não como derrotado. E o terceiro ponto que eu quero enfatizar aqui é um ponto importantíssimo, que nós precisamos refletir, que nós precisamos nos agarrar. Nós não podemos ficar estagnado no lugar de coitadinho, de infeliz, de desgraçado. Olha, lembra de Jesus? Quando Jesus estava para ser crucificado, antes ele sabia que ele ia passar por um momento muito difícil. Ele chegou até a pedir ao Senhor para afastar o cálice, afasta de mim esse cálice. Ele suou sangue. Mas a partir do momento que ele aceitou, que ele se colocou no lugar de fazer o que era necessário fazer. Você se lembra quando ele estava carregando a cruz e que chegaram algumas mulheres e ficaram ali batendo no peito, chorando e com aquela atitude falando, ai, coitadinho de Jesus, ai, que feliz, ai, que miserável, ai, que pena que eu estou sentindo do Senhor. Qual foi a resposta que Deus deu para aquelas mulheres? Ele repreendeu. Ele não permitiu que elas sentissem pena deles. Ele diz assim, isso está lá em Lucas, no versículo 28, no capítulo 23, versículo 28, fala assim, filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesma e por vossos filhos. Ora, por que Jesus se comportou assim? Por que ele não deixou que aquelas mulheres sentissem pena dele? Por que ele não ficou naquele lugar de infeliz? Em primeiro lugar, a gente já falou, eu já falei em outras pregações. Tudo que Jesus fazia antes, ele consultava o Pai. Ele não fazia nada sem antes não ver, né? Ele não fazia nada que sem antes ele não visse o Pai fazer. O que quer dizer isso? Mesmo estando na condição humana, Jesus tinha conhecimento do final. Jesus já sabia a pecinha que era aquele momento do grande quebra-cabeça. Ele já sabia que ele seria exaltado. Sim, fala lá em Filipenses, diz assim, que o Senhor o exaltou. Filipenses capítulo 2, versículo 9 a 11, diz assim, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Ou seja, ele sabia que estava fazendo a vontade do Pai. Ele sabia o que ia resultar daquele sacrifício dele, ele sabia qual que era o fruto daquele sacrifício. Ele sabia que aquele sacrifício ia resgatar para Deus uma multidão que não se pode contar. Ele sabia que aquele gesto ia fazer com que pessoas de todas as nações, de todas as tribos, de todas as línguas, que milhares, um número incontável seria resgatado para o Senhor. Ele sabia que aquele sacrifício dele ia fazer com que você hoje pudéssemos falar, Senhor, somos teus filhos. E aí você me pergunta, pastora, então está errado eu expor meu sentimento para alguém ou eu me compadecer de alguém? É claro que não. É claro que não. Tem coisa mais gostosa de que quando você está sofrendo, quando você está passando por aqueles momentos tão difíceis que você está se sentindo totalmente perdido, não tem coisa mais gostosa do que ter um amigo para te ouvir, te
de ter alguém para te acolher, não para te julgar, de ter um colo, de ter alguém que você possa chegar e chorar. Ou e se você não tem essa pessoa, não é melhor ainda quando você vai para o colo de Deus e fala: ai, Senhor, tá tão difícil, não é tão gostoso se sentir acolhido. Oh, é gostoso demais. Isso é bênção. E o Senhor não está tirando isso de você. O Senhor não quer que você deixe de passar, de sentir o colo dele. O que é difícil, o que não pode acontecer, é você permanecer nesse lugar por mais tempo que deve. Isso sim é perigoso. Por que que isso é perigoso? Porque isso desonra a Deus. Ficar num tempo maior do que deve. Tem gente que fica a vida inteira no lugar de coitadinho, no lugar de infeliz, no lugar de desgraçado, né? Por que que isso desonra a Deus? Porque isso significa que você está negando quem você é para o Senhor. Você está negando do que você vale para Deus. Poxa, você vale para Deus o quê? Você vale todo o sangue do próprio Deus que foi derramado para você. Se você ficar num lugar de desgraçado, significa o quê? Significa que você está rejeitando a companhia dele. Você está rejeitando a companhia do vitorioso. Você está colocando em xeque que ele pode todas as coisas, que nada é impossível para Deus. Você está desonrando a Deus, permanecendo nesse lugar de coitadinho. Por isso, a terceira coisa importante é você sair desse lugar o quanto antes. Se sentir acolhido, sim. Mas permanecer nesse lugar, não, nunca. Por quê? Porque isso é prejudicial demais. Isso não pode acontecer. Isso é duvidar do Senhor. Isso é duvidar da bondade dele. O Senhor não diz lá em Jeremias que os pensamentos dele sobre nós são pensamentos bons. O que fala lá no verso? Jeremias 29:11 diz assim: eu é que sei que pensamento tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Gente, autocomiseração não combina com filhos de Deus. Então, concluindo, eu quero que você pense algo muito importante. A maioria das pessoas entende que a humanidade ela passa por eternos ciclos, ou seja, é uma repetição sem fim, que tudo se repete indefinidamente, né? Há pessoas e há crenças religiosas que acreditam que você vai reencarnar, que você vai passar por isso de novo, enquanto você não conseguir se superar, ou isso é demoníaco, nós nunca vamos conseguir nos superar, por isso foi necessário o sacrifício de Jesus. Nós nunca vamos conseguir o favor de Deus pelos nossos próprios esforços. Por isso precisou do Senhor. A maioria das pessoas pensam assim, que é necessário esse ciclo, essa repetição. Mas nós que somos filhos de Deus, nós sabemos sim que a humanidade caminha para um desfecho final. E que final é esse? É um final de bênção. Que final é esse que está reservado para nós que somos filhos, para nós que fomos eleitos, para nós que fomos convidados e fomos aceitos para participar da família de Deus. Ah, você acha que você não é filho? Ah, você não tem certeza disso? Então clama pela misericórdia do Senhor. Porque foi a misericórdia do Senhor que fez com que eu estivesse aqui hoje, pregando a palavra dele.
Foi a misericórdia do Senhor que separou para que você estivesse ouvindo esse vídeo, vendo esse vídeo hoje. Foi a misericórdia do Senhor que te colocou no lugar que você está hoje. Foi a misericórdia do Senhor que fez com que você pegasse a Bíblia, a palavra do Senhor, e recorresse a ela. Você não tem... Você não sabe se você é filho ainda. Clame pela misericórdia. Em Mateus 7,8 está escrito que todo aquele que pede recebe, todo que busca encontra, e a quem bate lhe será aberta a porta. Então pense nisso. O Senhor é misericordioso. O Senhor, Ele tem grandes expectativas para com os filhos dele. O Senhor morreu para todos que o receberam, para todos que receberam aquele sacrifício, para todos que creram. Então, lembre-se, lembre da expectativa de Deus sobre a tua vida. Está lá em Coríntios, capítulo 2, 1 Coríntios 2:9. Tudo aquilo que Deus tem para nós é. E não dá para se imaginar, não dá para que a gente tente, pode chegar perto, mas está muito além do que a gente pode conseguir entender ou sonhar. Diz lá em 1 Coríntios 2:9, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Meus amores, a vontade de Deus é honrar aquele que persevera, é honrar aquele que consegue chegar até o fim. Romanos capítulo 8, versículo 30, diz claramente qual que é a vontade de Deus para nós. Ele diz assim: e aos que predestinou, e a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Esse versículo, esse verso, está no presente. É vontade de Deus que nós sejamos glorificados nele. É vontade de Deus o melhor para nós. É propósito de Deus nos dar o melhor. Quando você foi criado, quando você foi chamado, você não foi chamado à toa, há um propósito maior. Tudo aquilo que você está passando, todos esses momentos difíceis, não pensa, não haja com a lógica, mas se agarre a essas verdades, se agarre a isso que Deus trouxe. São 3 coisinhas, tem muito mais, mas 3 coisinhas que hoje o Senhor colocou para eu passar para vocês. Foram 3 coisinhas que Ele me chamou a atenção nessa semana. Se agarre a isso, não use a lógica, use a fé. A lógica vai te levar para um caminho difícil, a lógica vai te levar para um caminho perigoso, a lógica vai fazer você duvidar da vontade, da bondade, do poder de Deus na sua vida. Por quê? Porque a sua lógica é muito limitada diante do pensamento de Deus. O pensamento de Deus é infinito, não se compara aquilo que nós temos, não se compara com nossa capacidade de raciocínio, ela está muito aquém da de Deus. A segunda coisa que a gente tem que lembrar sempre: Deus nos escolheu. Deus nos escolheu para um propósito dele. Então você que confiou a sua vida a ele, tudo que passa contigo, todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam o Senhor. Então tudo que você passa faz parte de um propósito muito maior. E a terceira coisa, não permaneça no lugar coitado, num lugar de infeliz. Você não foi chamado para isso. Você vai passar sim por dificuldades. Todos vão passar por dificuldade.
Pastor Rafa lembrou há pouco tempo que a tempestade vem para a casa que foi edificada na rocha e para a casa que foi edificada na areia. Isso você vai passar. Mas não é esse lugar, você não tem que ficar com autocomiseração. A autocomiseração não é para os filhos de Deus. Deus tem um amor muito grande por você e por mim. Ele entregou a sua vida, Ele fez o maior dos sacrifícios por você. Você não é qualquer um, você tem muito valor. Então o que eu peço, Senhor, eu quero pedir, Senhor, essas palavras que o Senhor colocou no meu coração essa semana, essas palavras, esse ensinamento, essas verdades que o Senhor evidenciou, que o Senhor colocou um farol, que o Senhor colocou um foco de luz ali para que eu enxergasse. Meu Deus, eu peço que essa mesma graça alcance cada um dos meus irmãos. Eu sei que nós estamos passando por momentos difíceis, o mundo está passando por momentos difíceis, nós estamos sendo privados da companhia dos irmãos, nós estamos sendo privados de ter todos os irmãos reunidos no templo, nós estamos sendo privados de abraço. Isso para mim é uma dor muito forte, eu creio que para vocês também é uma dor, mas há tantos outros sofrimentos pelos quais nós passamos. Então eu peço, Pai, em nome de Jesus, que essa graça que o Senhor me deu esta semana, para poder ter essas verdades tão claras, eu peço que cada um dos meus irmãos também receba isso como verdade, que eles também possam se apoiar, Pai, que eles possam se apoiar nas verdades que estão na Tua Palavra, Pai, que eles nunca possam se esquecer de quem eles são para o Senhor, que eles não esqueçam nunca a identidade, ou que eles possam ver assim como parte de um propósito grande, de um propósito maior, que eles possam nunca se ver em ciclos, eternos ciclos intermináveis, Pai, mas que eles possam ver que no final, oh Senhor, que no final a Tua igreja vai prevalecer, que no final nós vamos ser glorificados em Ti. Pai, em nome de Jesus, que essa palavra não seja mais um ensinamento, Pai, mas que cada um possa receber isso como alimento, que cada um dos meus irmãos, cada um que está ouvindo, que está assistindo esse vídeo agora, que cada um possa sair fortificado, que cada um possa sair fortalecidos no Senhor. É isso, Pai, é a minha oração. E eu te agradeço por esse momento. Muito obrigada, Deus. Eu te agradeço, Deus, e te peço que isso seja verdade na vida de cada um. Em nome de Jesus. Amém. Quando não vejo solução, digo a mim mesmo, minha alma espera em Deus, abro meus lábios e creio, mesmo contra ele.